A palavra de reflexão dessa semana é a voz. A voz é a principal forma de comunicação utilizada pelos seres humanos. Nós utilizamos a voz para demonstrar o nosso carinho, saudade, amor, emoção. E quando colocamos uma entonação na voz, então, aí passamos a utilizá-la de uma maneira artística, recitando poemas, cantando belas canções e ainda fazendo grandes declarações de amor. A voz reflete a nossa personalidade, nossos pensamentos, emoções e sentimentos. E por fazer parte do nosso dia a dia, ouvimos vários tipos de vozes que precisamos tomar muito cuidado. A voz do homem, por exemplo, muitas vezes nos critica, lança dúvidas, nos induz a tomar certas decisões erradas, nos faz sentir rejeitados, ameaçados, diminuídos, nos pressiona a fazer coisas erradas para agradar a nossa carne. A nossa própria voz, por outro lado, também pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, tentando nos convencer a fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. Nos faz sentir absolutos no nosso pensar e agir. Nos faz ignorar a voz de Deus, nos faz sentir impotentes, também nos convencendo a aceitar as coisas como são, nos convencendo a crer que as nossas falhas e erros nunca podem ser consertados. Também tem a voz de Satanás, que é mansa, mas destruidora. Ela tenta nos intimidar, soprando nos nossos ouvidos, trazendo dúvidas, tentando nos desviar do caminho certo, tentando nos diminuir, dizendo muitas vezes que não somos merecedores de nada e que não podemos fazer nada. A voz de Satanás sempre fala para destruir, nunca para edificar a vida de ninguém. A voz do nosso Deus, por outro lado, é completamente diferente. Nem sempre nos diz o que queremos ouvir, mas diz sempre o que precisamos ouvir. Deus tem diversas maneiras que Ele fala conosco. Ele fala através da pregação, da sua palavra, da leitura da sua palavra, através da oração, através de palavra profética. Precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus e, ao ouvi-la, estarmos sempre prontos a obedecer, abrindo a porta do nosso coração para seguir o caminho que o Senhor nos indicar. Ao fazermos isso, teremos comunhão com Ele, participaremos do partir do pão e teremos intimidade com Ele. É o que nos diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A escolha de ouvir a voz certa é sua e minha. Adão declarou que ao ouvir a voz de Deus, se escondeu. Se escondeu com medo, por ter pecado, por não querer confessar o erro, com medo da punição. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Qual é a voz que você vai querer ouvir? Vamos ouvir a voz de Deus? Esta voz nos abençoa, nos incentiva, ela é poderosa. Ela é majestosa, ela nos fortalece, nos renova, nos valoriza, nos mostra o caminho que devemos andar. Esta voz celebra a nossa vitória, tira todo o medo, nos faz acreditar que tudo é possível, nos diz que nós já fomos perdoados, nos assegura que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E que nele não há mudança e nem sombra alguma de variação. Esta é uma voz verdadeira e singular. Ouvir errado ou ouvir a voz errada pode nos trazer consequências muito desagradáveis. A multidão de vozes também abafa a voz que devemos ouvir.
Da mesma forma, a distância entre o receptor e o emissor pode te fazer ouvir muito baixo ou não ouvir a mensagem de modo algum. Para ouvir a voz de alguém, é preciso estar próximo. Então, para ouvir a voz de Deus, precisamos estar próximos dele. Qual a distância entre você e Deus? Quanto mais próximo dele nós estivermos, mais claramente ouviremos a sua voz e saberemos qual a voz que está falando conosco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10 e versículo 27. Vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor para que possamos ouvir a voz dele claramente.